Oi, pessoal do oitavo ano, espero que estejam bem e espero também que estejam estudando, realizando as atividades propostas, tá? Nós estamos iniciando esta semana o volume 3 do nosso PET, né? E nessa primeira semana nós vamos trabalhar o que é uma ordem mundial, né? O texto de vocês do PET, página 42, ele começa dizendo que uma ordem mundial, né? Ela é uma correlação de forças no plano internacional. Em outras palavras, é como se fosse um equilíbrio de poder entre os estados nacionais. Ao longo da nossa história, nós podemos perceber que os países, né, mundiais passaram por várias ordens mundiais aí dentro de cada fato, dentro de cada momento histórico. É importante destacar também que nós vivemos dentro de uma hierarquia, né? E essa hierarquia existe também entre os estados. Existem aqueles estados que são mais fortes, mais poderosos economicamente, né? Então eles detêm um poder maior nas decisões mundiais, nas decisões globais. Tá? Dentro dessas potências, nós podemos citar aí Estados Unidos, a China que vem crescendo economicamente, o Japão em nível de desenvolvimento tecnológico, tá? Mas só para lembrar um pouquinho aí e refrescar a memória de vocês, nós podemos lembrar que nós já tivemos uma ordem chamada de bipolar, né? Bipolar é quando eu tenho duas potências liderando a economia mundial. Essa ordem bipolar foi quando terminou lá a Segunda Guerra Mundial e surgiram duas grandes potências. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, e do outro, a União Soviética, socialista. Tá? Essa ordem durou aí até o fim da Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica, né, em que ambas as potências estavam armadas e se de fato uma guerra explodisse, né, o mundo todo estaria condenado. Desse mundo bipolar aí, né, nós tivemos como vencedor os Estados Unidos, que era capitalista. Então, na página 43, o nosso texto, ele traz falando aí um pouquinho sobre esse sistema capitalista, que é o qual nós vivemos agora em pleno século 21, tá? Então, fala da questão da atuação do Estado, como que funciona esse sistema aí, que vocês bem sabem que uma das grandes características é o lucro acima de qualquer coisa, né? E ele também explica o que seria o sistema socialista, que foi vencido pelo capitalismo durante lá a Guerra Fria, lá a partir de 1945, tá? Então o texto vai falar um pouquinho dessas ordens mundiais pelas quais o nosso planeta passou, né? As atividades estão relacionadas a isso, né? A primeira, vocês têm um mapa mundi mostrando aí essa ordem mundial, tá? Lembrando também que essa ordem mundial, ela não é única, não é definitiva. Ela passa por transformações ao longo da história, ao longo do tempo, tá? E de acordo com a sociedade, elas vão sofrendo alterações, tá? Então, a primeira questão é a interpretação desse mapa, mostrando aí os países capitalistas e os países socialistas, tá? Depois, a questão número 3 é para vocês falarem qual é a relação do Brasil nesse contexto de socialismo e capitalismo. Também a interpretação do mapa, vai no mapa, olha onde está o Brasil, qual é a cor que representa o Brasil e o que isso quer dizer. Isso está colocado, representado na legenda. A questão número 4, vocês têm uma charge, né? Aí vocês vão tentar identificar quem são os países representados nessa charge, né? E qual é a relação disso com o tema Guerra Fria. A questão número 5 é uma cruzadinha. Então, são algumas perguntas relacionadas ao texto, relacionadas a essa questão da ordem mundial, bipolar, multipolar, que é a mais próxima da nossa realidade hoje, né? Que são vários países se destacando como potências econômicas mundiais, né? Então, vocês vão responder essas perguntas completando a cruzadinha, tá bom? Lembrando vocês que esse é o assunto da semana, volume 3 do nosso PET. E se você ainda não enviou volume 1, volume 2 e atividade de revisão, estar enviando o quanto antes, pois essas atividades
farão parte da carga horária de vocês, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa estou à disposição, até mais.